Olá, sou o pastor Isaías, querendo dar continuidade hoje sobre o tema sobre as obras de Cristo, e eu quero falar um pouquinho sobre a expiação. Portanto, quero fazer a leitura em Hebreus, no capítulo 9, no verso 22, parte B do versículo, que diz assim: e sem derramamento de sangue não há remissão. Falei no vídeo anterior sobre a necessidade de Jesus ter morrido ali na cruz do Calvário. Por que Jesus teve necessidade, dentro do plano de Deus, morrer ali na cruz? Então, no Antigo Testamento, nós tínhamos, e falamos já sobre o sistema de sacrifícios, né? E ele descreve, né, que é um sistema bem complexo, mas basicamente ali nós víamos, né, que um animal deveria ser morto para que pudesse cobrir, né, o pecado, não apagar o pecado, mas sim cobrir, para que Deus, não, quando olhasse, né, não visse o pecado que as pessoas haviam cometido, mas o pecado não era tirado, o pecado simplesmente era coberto através do sangue de um animal que era morto, né, para que pudesse ali perdoar o pecado de ser encoberto. E isso nós vemos muito em Levíticos, no capítulo 4, verso 35, diz assim: assim o sacerdote, por ele fará expiação de seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. Né? Levíticos 16 também era o dia da expiação, onde o sumo sacerdote oferecia sacrifícios pelo povo. Ali nós vemos descrito, né, como que esse sacrifício deveria ser feito, né? Mas isso era apenas uma forma de que futuramente, né, esse sacrifício de animais ele deveria ser substituído. Como que isso deveria ser feito? Né? Então, dentro do Antigo Testamento, nós vemos isso, né? A necessidade de um sacrifício perfeito. E, embora importante, né, ele era apenas um prenúncio do sacrifício final, que ele foi cumprido, né? Ali nós vemos já no Novo Testamento. Então, Hebreus capítulo 10, verso 1 ao verso 4, diz: pois a lei, tendo a sombra dos bens futuros, não a própria imagem das coisas, nunca pôde, pelo mesmo sacrifícios que são continuamente oferecidos ano após ano, aperfeiçoar o que se aproxima. Qual era o problema? O problema é que tanto os sacerdotes, né, eles também eram pecadores. Então havia necessidade de, além de, né, um animal ser morto pelo pecado do povo, mas também o próprio sacerdote ele teria que, ano após ano, também fazer o sacrifício, né, para que ele também pudesse, não vamos entrar em detalhes, mas ele também tinha que fazer um sacrifício pela sua própria vida, pelos seus pecados. Mas quando agora olhamos para o Novo Testamento, João, no capítulo 1, no verso 29, diz: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa expressão tira o pecado do mundo é muito importante, porque, como eu disse anteriormente, nos sacrifícios o pecado ele não era perdoado, ele não era tirado. O pecado ele era encoberto, né? Para que Deus, quando olhasse para o ser humano através do sacrifício, ele viria apenas o sacrifício do animal, aquele animal que o seu sangue foi derramado para que pudesse ser perdoado. Agora não. No sangue de Jesus, né, ele não era, os nossos pecados, eles não são encobertos, eles são tirados. Por isso que a Bíblia fala que são lançados no mar do esquecimento, né? Então nós temos aí algo diferente, né, que era, como Hebreus no capítulo 10, que nós fizemos a leitura, era apenas uma sombra. Agora não, agora é a realidade. Ou seja, nós temos que crer nisso, né, que o sacrifício de Jesus, ele nos perdoa de todos os pecados. E eles não são mais vistos como encobertos, mas sim eles são tirados. Eles não existem mais da presença de Deus. 1 João 1,7 diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A morte de Jesus na cruz, né, é um ato final de expiação, um sacrifício perfeito que nos reconcilia com Deus, né? Então esse foi um verdadeiro sacrifício. Jesus, como Cordeiro de Deus,
ele não encobre o pecado, ele tira o pecado do mundo. Romanos 3:25 diz: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Isso já falamos em vídeos anteriores, mas nós estamos reforçando aqui que era para cumprir a exigência da lei. Era necessário que um animal inocente pudesse ser morto para cumprir as exigências da lei. E Jesus, ele cumpriu todas essas exigências. Jesus, como sumo sacerdote, ele tinha essa autoridade, mas Jesus também, ele era um cordeiro. E esse cordeiro que foi morto ali na cruz, o seu sangue, ele agora morreu para a salvação de toda a humanidade. Então, todos esses acontecimentos, né, toda essa expressão, né, falando sobre a expiação, serve tanto para o Antigo Testamento, que era como sombra, mas agora é a realidade. Hebreus 9:13, mais um texto: pois se o sangue de bode, de touros e a cinza do bezerro, aspergidas sobre os impuros, os santifica para a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, sem mancha, a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Que Deus te abençoe e que espero você nos próximos episódios, para que tenhamos aí a oportunidade de estudar um pouco mais agora sobre a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.